É isso aí, pessoal. O presidente Lula resolveu falar mais uma das suas bobagens, só que dessa vez pode sair caro. A oposição já até abriu um pedido de impeachment contra ele por conta das suas falas comparando o governo de Israel com o governo nazista e o que está acontecendo na faixa de Gaza agora com o Holocausto. Só que nessa história ninguém é santo e infelizmente todo mundo está errado. Desde Israel até a oposição brasileira pedindo impeachment, passando pelo Lula e pela ONU e todos os outros que têm culpa no cartório dessa palhaçada que está acontecendo. Então vamos começar a nomear os culpados, iniciando pelo Lula, por que não? O Lula que teima em alinhar o Brasil a toda a escória da geopolítica mundial. Alinha o Brasil à China, à Rússia, apoia a invasão do Putin na Ucrânia, alinha o Brasil à Venezuela e a todos os grupos criminosos e terroristas que existem por aí. Essa não é a primeira declaração internacional maluca que o Lula faz nesse governo. Ele está viajando e cometendo gafe atrás de gafe, e pior ainda, gastando nosso dinheiro, gastando dezenas de milhões de reais e dizendo que é para trazer investimento. Só que os petistas se esquecem de mencionar que ano passado foi um ano em que o Brasil viu queda no investimento externo, queda no investimento estrangeiro. Então, essas viagens do Lula para ele sair por aí lambendo bota de ditador e de bandido não estão dando certo. Lambeu a bota do Putin, do Maduro, lambe as botas do Hamas. Agora, inclusive, essa declaração do Lula, ela foi celebrada pelo Hamas. Um grupo terrorista e assassino esteve celebrando as declarações do Lula. E já que tocamos no assunto do Hamas, vamos lá, os maiores culpados por toda essa confusão são justamente eles, que resolveram atacar uma nação muito mais forte militarmente, de maneira extremamente bárbara e completamente selvagem. E aí eles descobriram o que acontece quando você ataca uma nação desse tipo e não tem força para se defender. Bem-vindos ao mundo real, bem-vindos ao que é a guerra. Isso que está acontecendo na faixa de Gaza é o que acontece quando uma nação ataca a outra de maneira covarde e selvagem, e aí não tem força para aguentar o tranco, para segurar o rojão que eles mesmos acenderam. Não queriam que a população da faixa de Gaza fosse bombardeada, não quisessem que Israel respondesse de maneira extremamente desproporcional, não cometessem a selvageria que cometeram no dia 7 de outubro. Era muito fácil evitar tudo isso. Israel não atacaria a faixa de Gaza se não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu no dia 7. Mas é claro que a gente pode falar de Israel também, que passou de todos os pontos nesse revide. Estão bombardeando escolas, bombardeando áreas civis. E qual opção eles teriam se não fosse o fato do Hamas se esconder nessas áreas? Hum? Como é possível bombardear o Hamas sem atingir a população civil se o Hamas constrói túneis embaixo de escolas, embaixo de hospitais? Não existe muita alternativa, não é? Mas parece que a turminha do bem, sabe, aquela galera de sempre de esquerda, eles gostam de ignorar isso e ficar condenando só Israel pelo que está acontecendo e passando pano para o Hamas. Essa é uma mania da esquerda que eles têm simplesmente pelo fato de Israel ser aliado dos Estados Unidos. E para eles que têm uma mente tacanha e maniqueísta, tudo que vem dos Estados Unidos, que é aliado dos Estados Unidos, é ruim e do demônio, e tudo que é contra os Estados Unidos e os seus aliados é bom. Então, para eles, o Hamas é bom, para eles, a Palestina é boa, mesmo sendo um Estado em tentativa de formação muçulmano, teocrático, no qual as suas ideias comunistas de diversidade e amizade entre esquisitos não iria prosperar de maneira nenhuma. Mas para eles, qualquer coisa que esteja contra os Estados Unidos é top. Então vale até defender terrorista. Mas falando em defender terrorista, por que a gente não fala sobre a ONU, que também tem tanta culpa nessa história quanto os outros, que além de endossar bandido e servir como um palco, um circo internacional para os bandidos ficarem pegando financiamento, financiamento humanitário, etc.,
e para garantir os interesses aí de alguns países, a ONU dessa vez foi diretamente responsável pelos ataques do dia 7 de setembro. Funcionários da ONU participaram ativamente. Recursos da ONU foram usados para promover o caos que foi promovido lá. E olha aí os cachorrinhos fazendo discurso de ódio no meu vídeo inteiro. Olha que saco. Foda, né, irmão? Foda. Mas a gente pode continuar falando, porque além do erro da ONU, o erro de Israel, o erro do Hamas, o erro da autoridade palestina, que é extremamente fraca e patética e não consegue sobrepujar o próprio Hamas lá dentro, o erro dos próprios cidadãos palestinos, que em grande parte passam pano para o Hamas e depois reclamam que tem suas casas bombardeadas, tem o erro da oposição brasileira também. Porque é no mínimo ridículo você achar que um pedido de impeachment é procedente por causa de falas imbecis de um presidente que nos desgastou no cenário internacional, né? O pedido é idiota e, realmente, entrar nessa é uma palhaçada, é uma grande palhaçada. Tá lá o do Nicolas Alquim, todo mundo assinando esse pedido estúpido, que não vai ir para lugar nenhum, e não faz o menor sentido você pedir o impeachment de um presidente só porque ele indispôs o país com outro país. Agora, como é que é? O Brasil não é mais soberano? O chefe de Estado do Brasil não pode ter opinião sobre o que os outros falam do nosso país, né? Sobre o que acontece fora do país. Não pode ter mais opinião sobre uma catástrofe humanitária completamente desmedida que está acontecendo. O Lula expressou a opinião de uma forma burra, expressou igual ele tem feito nos últimos 20 anos. Ele tem expressado opiniões sobre coisas de maneira burra, sobre coisas que acontecem dentro do Brasil, que acontecem fora do Brasil. E a maneira dele de lidar com esses problemas, ela é naturalmente burra, assim como toda a maneira da esquerda. Como que o Lula vai abrir a boca para falar do que acontece em Gaza, sendo que nós temos aqui o Rio de Janeiro, que é muito pior? Vamos colocar os números em prática aqui. No Rio, você tem mais violência, homicídio, confusão do que na faixa de Gaza, se fosse em tempos de paz, né? Agora você está tendo bombardeio diário, não dá para competir a matança do tráfico com bombardeio. Isso realmente não tem como competir. A situação lá passou de todos os limites do descalabro. Tudo bem? Mas em tempos de paz, a gente poderia dizer que a situação no Rio era mais calamitosa ainda. Nós vivemos uma ocupação externa dentro do nosso território, né? Os cartéis, né? Os cartéis, as máfias que existem lá, milícias, os comandos e facções funcionam como grupos externos que tomam o território do nosso país e colocam lá a sua lei, fazem suas regras. É um negócio extremamente catastrófico. E a solução da esquerda para esse tipo de problema parece que é endossar ainda mais esses grupos, esses criminosos. Então o Lula não pode falar nada a respeito do que está acontecendo fora do Brasil. Ele não tem moral e não tem capacidade e não tem a mínima respeitabilidade para falar sobre esses assuntos. Mas mesmo assim, o pedido de impeachment é idiota, tá bom? O pedido de impeachment ele não tem qualidade nenhuma para ir para frente. Mas é claro, em se tratando do Lula, eu sou a favor que seja feito um pedido de impeachment e que ele caia, seja por causa disso ou por qualquer coisa. Todo castigo para o Lula é pouco, né? Vocês sabem, o Al Capone ele foi preso por fraude no imposto de renda. Ele tinha cometido milhares e milhares de atrocidades, mas o que pegou ele foi a fraude no imposto de renda. Bom, que seja então um discurso estúpido sobre Israel que pegue o Lula. Eu sigo esse raciocínio, mas o pedido em si ele não tem substância nenhuma. E vamos falar um pouco sobre Israel também, né? Nessa questão de discurso, nessa questão da liberdade de expressão, porque parece que é proibido criticar qualquer coisa que Israel faça, a não ser que você seja esquerdista. Aí você vai ter uma patrulha de sodomitas para passar pano para você, para dizer que você está certo, falar atrocidades sobre Israel. Se você for esquerdista, você pode falar atrocidades sobre Israel. Mas se você não for, aí você vai ser pesadamente censurado por todo mundo, inclusive pelos esquerdistas que vão usar a carta de te chamar de nazista, né? É muito bacana isso.
Mas vamos encerrar por aqui também o que a gente tem para falar sobre Israel, porque vocês sabem como é que é. O YouTube não é o Rumble, o YouTube não é o X. Vocês entendem bem a situação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possam agora entender a culpa, a parcela de culpa que cada um tem nessa palhaçada que está acontecendo, nessas atrocidades lá na faixa de Gaza. E podem saber o seguinte, está longe de acabar o problema. Israel, esses dias, acho que hoje ou ontem, bombardeou o Líbano, bombardeou posições do Hezbollah. O Hezbollah é mais um grupo terrorista igualzinho ao Hamas, que também usa a população como escudo. A questão do Hezbollah é que ele é muito mais bem equipado e maior do que o Hamas. Então, se Israel entrar numa guerra aberta contra o Hezbollah no Líbano, que praticamente manda no Líbano, teremos aí uma extensão muito, muito longa de conflitos no Oriente Médio. Bom, nesse momento você deve se perguntar, e eu com isso? O que fazer a respeito disso? Bom, algumas coisas vão ser vendidas em larga escala para aquela região, só aviso isso para vocês. E é o seguinte, pessoal, eu tô usando óculos escuro à noite, não é porque eu sou idiota, não, é porque eu faço vídeo com essa tal dessa ring light e ficar olhando diretamente para ela é muito desagradável, tá bom? Então é por isso, não é porque eu sou estranho, não. Mentira, é também porque eu me acho muito estiloso.